Graças a Deus, igreja. Glória a Deus. É um privilégio estar aqui neste lugar. Sempre bom estarmos na casa do Senhor, agradecendo e exaltando o seu nome. Trago saudações antes, a qual já esteve aqui também ministrando neste lugar maravilhoso. E aonde hoje eu estou aqui, nesta oportunidade que o Senhor me deu para estar aqui com vocês, jovens, e estar mais uma vez. São 7h49 da noite. Amém? Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 3. Evangelho de Jesus conforme relatou Mateus capítulo 3. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 1, que diz: E naquele tempo João Batista foi para o deserto da Judéia e começou a pregar, dizendo: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. A respeito de João, o profeta Isaías tinha escrito o seguinte: Alguém está gritando no deserto: Preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos e mel do mato. E os moradores de Jerusalém, da região da Judéia e todos os lugares em volta do Rio Jordão iam ouvi-lo. Eles confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Senhor de graça, é a tua palavra, ó Pai, que está diante do teu altar. Espírito Santo de Deus, Senhor, meu Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, ó Pai. Senhor, não estamos aqui neste lugar para glorificar homens, mas estamos aqui para glorificar o nome que é sobre todo nome. Vai cercando o ambiente, ó Pai, vai cercando o Espírito Santo de Deus com redomas de fogo, ó Pai. Senhor, nós estamos neste lugar para aprender mais uma vez, mais um dia de Ti, ó Pai. Espírito Santo de Deus, fica à vontade para ministrar sobre cada vida, sobre cada alma. Espírito Santo, ó Pai, fala conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Por toda a Bíblia nós vamos ver que a palavra do arrependimento, ela é explícita. De Gênesis a Apocalipse, desde quando surgiu o pecado do Jardim do Éden, nós vamos ver que diante o Senhor já vai ter um plano de redenção. E você sabe que esse plano é Jesus. Mas então quando Jesus vem, nós vamos ver que a maior pregação de Jesus é a mensagem do arrependimento. E muitas pessoas, elas condenam a frase, elas condenam a mensagem do arrependimento, porque acham que o arrependimento é uma mensagem que vai expor pessoas, é uma mensagem onde querem envergonhar pessoas. Mas nós conseguimos encontrar o amor de Cristo no arrependimento. E eu quero falar a respeito de um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, a respeito de João Batista. E nesses primeiros versículos, a qual nós lemos agora, nós vamos ver que o profeta messiânico, Isaías, a quem profetizou a respeito de Jesus, a quem profetizou a respeito também de João, ele vai profetizar aonde o cenário de Israel está em pecado. Ele vai profetizar a respeito de João 700 anos antes da sua vinda. Mas nós vamos ver que o cenário de Israel é um cenário de iniquidade. O cenário de Israel é um cenário onde o povo estava abandonando Deus, agora estava adorando ao Deus Baal. O povo estava em adultério espiritual. O povo não queria mais saber de Deus. Eles chegaram a um ponto a qual não passava mais de pecado, mas sim de transgressores. E para esse tempo ainda o Senhor deu uma esperança para o seu povo. Não somente como Isaías vai profetizar a respeito da vinda de Jesus, mas vai falar a respeito também do último profeta, João Batista, daquele tempo. E quando nós olhamos para essa passagem, nós vemos que João, sim, era alguém cheio do Espírito Santo. João era alguém que não importava com o que o mundo falava dele. O prazer de João estava em pregar, o prazer de João estava em anunciar a mensagem do reino dos céus. E se você conhece a história de João, você vai ver que ele veio de uma resposta do anjo Gabriel para seus pais. E seus pais, chamados Zacarias e Isabel,
eram homens, homem e mulher de Deus, eram pessoas que estavam ali servindo diante do altar, eles estavam todo momento diante do tabernáculo, eles queriam servir na presença de Deus, eram sacerdotes, ou seja, eram levitas. Só a linhagem de Levi podia servir como sacerdotes. Abre comigo em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 5. E quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, pai de João, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. E a esposa dele se chamava Isabel, e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor, mas não tinham filhos porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. E certo dia no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário, e conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. E durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então o anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé ao lado direito do altar. E quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento, e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. João, ele vai nascer a respeito de uma oração. A oração de seu pai Zacarias, que estava no templo, estava no altar do Senhor. E quando ele está naquele altar, ele está orando. Então a Bíblia vai falar que o anjo aparece à direita do altar e começa a falar com Zacarias. Mas Zacarias não acredita que ele vai ter um filho, ele não acredita que vai ter um herdeiro, porque além de eles já serem velhos, a sua mulher Isabel, ela era estéril. Mas a resposta do céu chega para Zacarias. E Zacarias, a palavra vai falar que ele não creu, ele não acreditou, e por isso o anjo deixou mudo. O Senhor deixou que ele ficasse mudo até o nascimento de seu filho João. E João nasce para pregar o Evangelho, João nasce para anunciar as boas novas do Evangelho. E nós vamos ver que a partir do momento que ele nasce, quem está reinando é Herodes. E se você conhece a história, nós vamos ver que Herodes era alguém que temia em perder o seu reinado, em perder o seu mandato. E quando nós olhamos para esse contexto, nós vamos ver que o diabo, ele vai soprar na vida de Herodes, para que ele mate todas as crianças de 2 anos para baixo. Por quê? Porque o diabo queria matar aquela geração. O diabo sabia que Jesus, que João Batista estava nascendo, mas o diabo não sabia quem era Jesus e João Batista. Então por isso que o decreto de Herodes é para matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E eu quero te lembrar que nós temos um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. Mas o diabo, ele não é nem onisciente, nem onipresente, nem onipotente. Ou seja, aquilo que o diabo tentou te condenar no teu passado, ele vai se surpreender com a obra que Deus vai fazer no teu futuro. O diabo tentou matar João Batista, mas João Batista está pregando, está anunciando. Ele tentou matar Jesus, mas Jesus está curando, está libertando, está salvando a humanidade. O diabo quer parar os adoradores dessa geração
geração, mas Deus do seu trono está falando: no meu filho não toca, nos meus profetas não toca, nos meus obreiros não toca. Eles podem tentar o que quiser, mas os planos do Senhor não serão frustrados, porque agindo Deus, quem impedirá? E nós vamos ver que Isabel, ela era amiga de alguns homens comerciantes que ficavam nos montes de Jerusalém. E quando sai o decreto de Herodes, se nós estudarmos a fundo na palavra, nós vamos ver que por causa disso, João Batista ele vai crescer nesses montes, ou seja, ele vai crescer separado de todos os outros. E como a mesma palavra falou, João tinha um cardápio especial, apenas comia gafanhoto e o mel silvestre. E suas vestes também era diferenciada. Não era a veste como de outro judeu. As suas vestes era um pelo de camelo. Ele somente usava pele de camelo. E ele somente comia gafanhoto e mel silvestre. Ou seja, imagina um homem cabeludo e magro, porque apenas comia gafanhoto e mel silvestre. E esse homem cabeludo e magro, agora ele está em Jerusalém pregando o arrependimento. Esse homem agora está confrontando as pessoas para que elas deixem os seus pecados e comecem a viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que o Senhor pede, ou seja, de acordo com a santidade do Senhor. Deuteronômio capítulo 19, o Senhor disse para Moisés: fala para o meu povo, sede santos, porque eu, teu Deus, eu, Senhor Deus, sou santo. E essa era a mensagem de João Batista. Essa era a mensagem que João estava anunciando. E quando ele cresce, a palavra vai falar que ele começa a anunciar essa mensagem. E Herodes, ali, governando, nós vamos ver que o diabo estava tomando conta de sua vida. E João começa a pregar em Jerusalém. João começa a anunciar o reino. João começa a falar a respeito daquele que ainda iria por vir. Mas então Herodes, ele está em adultério. Herodes, ele não está diante da palavra do Senhor. Só que ninguém tinha coragem de anunciar, de denunciar aquele pecado. Por quê? Porque é ele que comanda. Ninguém era doido de chegar diante de Herodes e falar: olha, você está se deitando com uma mulher que não é sua. Eles ainda não tinham juízo. Mas eu quero te lembrar nessa noite que o Senhor ainda tem seus profetas na terra. E João Batista não tinha medo. João Batista não estava ligando para o que iam pensar dele, para o que iam achar dele. João Batista não estava com medo da declaração de Herodes sobre a denúncia de seu pecado. E João Batista, ele começa a afrontar Herodes: a mulher que você está se deitando não é sua. Então Herodes, ele começa a ficar perturbado. Herodes começa a ficar, de certa forma, com medo de João, porque a Bíblia vai falar que é uma unção de Elias. E se você conhece a história do profeta Elias, você vai ver que todos tinham medo. Eles temiam chegar perto de Elias, porque se confrontasse Elias, o Senhor mandava fogo. E se nós olharmos na Bíblia, os dois únicos homens que vestiam pele de camelo, pelo de camelo, era somente Elias e João Batista. Mas o povo que estava seguindo João, além de tudo, além da mensagem ser dura, o povo queria saber a respeito do que João estava falando. Por quê? Porque se nós formos observarmos do Antigo Testamento até o Novo, existiu 400 anos. E esses 400 anos é chamado de 400 anos onde o Senhor parou de falar com o povo. Então quando vem João Batista, o povo fala: meu Deus, agora Deus está falando de novo. Agora o Senhor está novamente querendo falar com o seu povo.
Então o povo por toda Jerusalém quer seguir, quer saber a respeito da mensagem de João, mesmo sendo uma mensagem dura, mesmo sendo uma mensagem que ia confrontar aquele povo, aquele pecado. E sabendo que ele denunciou o pecado de Herodes, mesmo assim, ele estava seguindo a João Batista. Mas Herodes, que estava perturbado, proibiu João de estar nas ruas de Jerusalém. Ele proibiu João de pregar nas ruas de Jerusalém. Mas não tem problema. Quando o diabo tenta impedir, o Senhor sempre tem uma porta aberta. E aí João começa a pregar no deserto da Judeia. E João começa a batizar no Rio Jordão. E as pessoas começam a ir atrás de João para ouvir a respeito da mensagem. E estudiosos dizem que João batizava mais de 5.000 pessoas por dia. Mais de 5.000 pessoas por dia. Imagina quantas pessoas estavam atrás de João. Quantas pessoas queriam saber a respeito daquilo que Deus queria falar através do seu profeta. E eles eram batizados. Eles eram batizados para o arrependimento nas águas. E aí a mensagem de João para cada um que chegava um grupo daqui, e a mensagem de João era: arrependam-se, raça de víboras. E chegava ao outro lado: arrependam-se, ninhado de cobras venenosas. Essa era a mensagem de João para aquelas pessoas. E aquelas pessoas se arrependiam dos seus pecados. Aquelas pessoas, elas queriam de fato descer sobre as águas e começar a caminhar na palavra do Senhor. E aí nós estamos vendo, ele está pregando, ele está continuamente falando da palavra, ele está pregando: arrependam-se, arrependam-se, mostrem fruto de arrependimento. E aí chega outro grupo: arrependam-se dos seus pecados. Chega outro homem: se arrependam-se, raça de víbora. Até que a boca de João para, até que João paralisa, e veio um homem. Aí imagino eu alguém falando para João: e aquele João, que raça de cobra ele é? E aí João olha para aquele homem e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus tinha chegado naquele lugar, e quando ele estava no ventre de sua mãe, João, nós vamos ver que ele já foi cheio do Espírito Santo. Quando Maria, ela foi visitar sua parente Isabel, que era mãe de João, a Bíblia fala que quando elas se encontraram, se cumprimentaram, João começou a pular no ventre de Isabel. Ele foi cheio do Espírito Santo no ventre de Isabel. Jesus chegou no deserto da Judeia, e aí João começou a falar a respeito de Jesus, começou a falar a respeito do Messias para aquelas pessoas que estavam ali. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele ainda continuou a sua mensagem: eu não sou digno nem de desatar as correias de suas sandálias. Eu, João, vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Tem batismo nessa noite. Entenda que nós não estamos aqui apenas para afirmar mais um dia de palavra, ou ser mais cumprir mais uma escala. Não. Há unção do Senhor neste lugar. Há algo que o Senhor quer derramar aqui sobre os jovens. Há uma geração que está se levantando, aonde o Senhor quer levantar os seus profetas, aonde o Senhor quer usar a tua juventude, aonde o Senhor quer levantar e usar os profetas desse tempo, assim como ele usou João Batista, assim como ele usou Elias, assim como ele usou tantos homens e mulheres da palavra, heróis da fé. E o Senhor, ele está falando nessa noite: eu venho como profeta aqui nessa noite para falar. Ele quer te usar nessa geração, ele quer te levantar para anunciar a mensagem dele. Mas é preciso arrependimento. Não existe evangelho sem arrependimento. Não existe evangelho sem quebrantamento.
Não existe eu ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, se eu primeiro não me arrepender dos meus pecados, sem antes eu me arrepender das minhas obras malignas, porque todos nós somos maus. Existe uma frase de Calvino que eu gosto muito em particular, e ele fala que tudo que vocês veem de bom em mim não sou eu, é o Espírito Santo, e de mal sou eu mesmo, porque nós somos falhos, nós somos humanos, nós somos de uma natureza adâmica, pecaminosa. Mas quando nós damos liberdades para o Espírito Santo, quando damos liberdade para que o Espírito venha agir em nossas vidas, então tudo isso começa a se transformar, tudo isso começa a mudar. E assim como foi na vida de João Batista, Deus quer fazer também na vida de jovens hoje aqui. Deus quer fazer na vida de jovens nessa noite aqui. Não só hoje, não somente neste culto, mas é para quando sairmos daquela porta para fora, o que nós vamos ser, quem de fato nós vamos ser. Será que nós somos realmente adoradores do Senhor, ou pessoas que apenas vêm para o culto e depois, quando estamos lá fora, voltamos para a prática do pecado? Nós vamos entender que quem é cheio do Espírito Santo, a maior demonstração não é quando está na igreja, mas é quando está lá no mundo. É quando nós estamos sozinhos. O nosso caráter vai ser definido quando nós estivermos lá no mundo, quando nós estivermos lá no nosso trabalho, quando nós estivermos diante da nossa família. Será que nossa família olha para nós e fala: ele é cristão, ela é cristã? Ou será que eles pensam: é só mais um? Jesus não te chamou para ser mais um. Jesus não te chamou para ser multidão. Jesus te chamou para ser discípulo. Jesus te chamou para pregar, anunciar a respeito da mensagem dele. As pessoas não estavam entendendo, muitas estavam criticando, muitas estavam zombando, muitas estavam xingando João. Ele está pregando no deserto da Judéia e muitas pessoas estão criticando João. Por quê? Porque quem é de baixo não compreende quem é de cima. E quem está pregando a respeito do Evangelho é aquele que foi cheio do Espírito Santo, é aquele que foi tomado pela glória de Deus. E nós temos que ter esse entendimento, que o arrependimento ele é necessário em nossas vidas. Ele é necessário para que a gente tenha um relacionamento de pai e filho com Deus. Porque salvo não é aquele que aceita Jesus, salvo é aquele que abandona os pecados. Tem muitas pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, mas é necessário que nós venhamos aceitar como Senhor e Salvador. A pessoa o crente que aceitou Jesus como Salvador, ele vem para a igreja, ele acredita, ele crê que Jesus veio a esse mundo, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Aquele que crê somente que Jesus é Salvador, ele vem para a igreja, canta louvores, dá glória a Deus, mas quando ele sai lá fora, a sua vida continua a mesma. Quando ele sai lá fora, ele comunga com o pecado. E aí ele usa aquela frase da nossa geração: tem nada a ver. Ah, mas não tem problema fazer isso, tem nada a ver. Já se pegou fazendo isso, ou alguém fazendo isso? Ah, mas não tem problema ver aquilo, não tem nada a ver, hoje pode, está liberado. Não tem problema ir naquele lugar, não, está liberado, pode ir. Jesus me ama. O grande problema é que pessoas têm Jesus apenas como Salvador e não como Senhor. A palavra dele diz, e como nós falamos aqui, ele é santo, e é necessário que nós andemos em santidade também. É necessário que nós andemos de acordo com a palavra, segundo a vontade dele. Aquele que apenas aceitou Jesus como Salvador, ele não ora, ele não lê a palavra, ele não jejua. Aquele que não tem Jesus como Senhor,
Ele não está disposto a buscar o Senhor dia e noite. Ele não está disposto, assim como o salmista declarou em Salmos 1, que o prazer dele está em meditar na lei do Senhor dia e noite. Para ele tudo é normal, para ele não tem nada a ver. Não tem nada a ver o carnaval, não tem nada a ver o Big Brother, não tem nada a ver. Nunca tiveram Jesus como Senhor, essas pessoas. Mas aquele que tem Jesus como Senhor, aquele que tem Jesus e segue e vive a palavra de Deus, o prazer dele está em buscar, o prazer dele está em meditar na palavra. Ele quer o conhecimento, ele quer sabedoria, ele quer autoridade no jejum, ele quer o poder da oração. Ele está disposto a sacrificar a sua própria carne para buscar a Cristo. O problema é que muitas pessoas amam os milagres de Jesus, amam a respeito dos feitos miraculosos de Jesus, e é errado, lógico que não, é maravilhoso sim, mas quando nós falamos das pregações de Jesus, o pessoal vai embora, o pessoal fecha a mente, as pessoas não querem mais. Por quê? Porque os milagres de Jesus, eles confortam. O milagre de Jesus vai confortar a minha alma, vai confortar a sua alma. Mas as pregações de Jesus vai confrontar a minha e a sua alma. Quando Jesus ele é tentado no deserto, e depois de passar por toda a tentação e permanecer em santidade, os anjos irem cuidar dele, nós vamos ver que a palavra vai falar que ele sai daquele lugar e ele vai pregar, e a sua mensagem era: arrependam-se dos seus pecados, porque é chegado o reino dos céus. No Evangelho de Lucas mesmo, nós vamos ver que o próprio Jesus, ele está falando: negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Porque aquele que não pega, aquele que não nega a si mesmo, não nega a sua carne, e não pega a sua cruz e segue Jesus, esse não é digno de seguir Jesus, esse não é digno da salvação. E era a respeito disso que João Batista estava pregando para as pessoas naquele deserto. Era a respeito disso que João, ele estava anunciando para aquelas pessoas. Embora muitas não queriam, embora muitos estavam criticando, mas muitos estavam descendo sobre as águas. E não é fácil ser cheio do Espírito Santo. Não é fácil ser cheio da glória de Deus. Lembra de Pedro? Andou com Jesus, dormiu com Jesus, era o amigo mais próximo de Jesus, mas quando o galo cantou, negou 3 vezes. Mas quando eu olho para Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e acontece o derramar de Pentecostes, Atos capítulo 2, no mesmo capítulo nós vamos ver que Pedro é aquele que foi cheio do Espírito Santo. E quem é aquele que está pregando nas ruas de Jerusalém? É Pedro. Alguém que antes conhecia Jesus, alguém que antes só andava com Jesus, mas não tinha Jesus dentro dele, não tinha o Espírito Santo dentro dele, e por isso negou Jesus. Mas quando ele é cheio do Espírito Santo, Atos capítulo 2, ele está anunciando, ele está pregando nas ruas de Jerusalém, e a mensagem dele, o seu primeiro sermão converte 3.000 pessoas, o seu segundo sermão converte 5.000, e o seu terceiro sermão é tão grande que eles perderam as contas. Atos capítulo 3, o coxo na porta do templo, quem é curado é o coxo, e quem é o pregador é Pedro. Atos capítulo 12, os apóstolos são presos, quem é cheio do Espírito Santo é Pedro. Esses dias eu fiquei me perguntando, por que na nossa geração acabaram os milagres? Por que na nossa geração não tem mais aquela manifestação maravilhosa do Espírito Santo? Será que Ele nos abandonou? Será que Ele deixou de fazer essa obra para esse tempo?
eu comecei a meditar nisso, eu comecei a falar: Senhor, por que não existe mais aqueles profetas, aqueles homens e mulheres de Deus que chegavam diante do paralítico e davam uma ordem no nome de Jesus, eles começavam a andar? Senhor, porque na nossa geração não tem mais aqueles profetas que profetizam a respeito de uma palavra e o cego começa a enxergar? E o Senhor ministrava muito forte isso no meu coração. É porque muitos me aceitaram apenas como Salvador e não como Senhor. Entenda uma coisa: o Espírito Santo nunca vai te deixar. Jesus nunca vai te abandonar, nunca. Mas se você não tem Ele como Senhor, é a palavra que diz: Ele não está dentro de você. Ele te acompanha, aonde você vai, Ele vai junto. Mas aí, a partir do momento que você entra naquele lugar, sabe, aí o Espírito, que é santo, ele fala: eu paro por aqui. E aí não tem como praticar milagres, não tem mais como pregar uma palavra com unção, não tem mais como anunciar as boas novas e pessoas se arrependerem, pessoas se quebrantarem em espírito. Não tem mais. Mas o Senhor também ministrava no meu coração que Ele ainda tem aqueles que querem, aqueles que buscam, e por isso o Espírito Santo está dentro deles. Mas é necessário que busque sem cessar, é necessário que busque dia e noite. Quando eu olho para Pedro novamente, eu vejo que a sombra dele curava. E se a sombra dele curava, era porque Pedro estava dia e noite buscando a presença. Era porque Pedro não estava ligando em ficar com o mundo. Com certeza todos viram o avivamento que aconteceu, ou está acontecendo agora nos Estados Unidos. Todos viram, todos chegaram a ver. E nós vemos que foram em uma universidade ali 5 jovens, em um culto que acabou, e 5 jovens, eles ficaram, começaram a orar e não pararam mais. Mas outros jovens foram para a rua, outros jovens pegaram seu celular e começaram a ver aqueles vídeos do TikTok, começaram: não, vamos para casa, acabou o culto e tá tudo bem. Não, aqueles 5 jovens ficaram. E eles começaram a orar, eles começaram a buscar. Não, mas aqueles outros jovens estavam na rua e eles: não, vamos buscar, nós vamos ali na casa de alguém, vamos na casa do nosso amigo, vamos ligar para a namorada, para o namorado. Mas aqueles 5 jovens ficaram naquele lugar, naquela universidade, eles ficaram buscando, clamando. Os outros jovens, eles foram para a rua e eles começaram a descansar, eles queriam deitar, eles queriam descanso para a sua carne. Mas os 5 jovens, eles queriam a busca no Espírito. Aqueles 5 jovens queriam adorar o Pai em espírito e em verdade. E quando nós adoramos em espírito de verdade, a glória se manifesta na nossa vida. E o resultado todos viram o que aconteceu. Creio eu que essa é a geração do avivamento. Mas entenda uma coisa: o Senhor não vai derramar avivamento se eu não viver isso aqui. Tem muito que clama: Senhor, aviva-nos, aviva-nos. Quanto tempo ora? 10 minutos. Que avivamento? Como? Lê quanto de Bíblia? Não tenho tempo. Que avivamento? Jejua quanto por dia? Jejua quanto por semana? No jejum, sabe, tenho fome, eu tenho... Que é avivamento? Entenda que o avivamento, ele vem por um preço. E qual é esse preço que nós estamos dispostos a pagar? Qual é esse preço que nós estamos dispostos a oferecer para Jesus, para que Ele venha incendeie a geração, para que Ele venha incendeie aonde nós passarmos? Em 2021 eu tive a oportunidade de ir para os ribeirinhos do Amapá, em viagem missionária. Fiquei 2 semanas naquele lugar maravilhoso.
pessoas são sedentas pela palavra naquele lugar. Aquilo me impactou muito. E chegando naquele lugar, nós evangelizávamos todo dia, todo momento. Saímos para orar pelas pessoas, pelas casas e ministrando em igrejas locais. Mas certo dia, naquela semana, a gente foi sair para evangelizar e a gente foi chamar para um culto que ia ter logo de noite. E a gente se espalhava ali entre nós missionários e pela região a gente saía para convidar as pessoas. E durante aquele passeio, durante aquele evangelismo, eu vi um jovem que estava sentado e eu passei por ele. E aí sabe quando o Espírito do Senhor te confronta? E eu passei por ele e o Senhor falou dentro de mim: volta, volta, porque eu quero ele. E aí eu comecei a conversar com aquele jovem, voltei, comecei a bater um papo com ele, convidei ele para o culto e descobri que ele estava afastado dos caminhos de Deus. E ele disse que a sua vida era ruim. Ele disse que ele era da igreja, já foi da igreja, mas para ele estava cansado aqui. Ele só ia, louvava e voltava para casa. Ele falava que não queria mais. Ele nunca tinha experimentado a presença gloriosa de Deus. E aí naquele evangelismo a gente convidou para aquele culto que ia acontecer de noite. E durante aquela tarde a gente foi conversando, a gente foi batendo um papo. E eu fui falando a respeito da palavra dele, fui entrando nos mínimos detalhes no coração dele. E aí naquele culto ele foi de noite. E já foi uma grande resposta do Senhor, porque nós vemos que infelizmente muitas pessoas, quando estão assim, não vão para os cultos. E quando ele chegou naquele lugar, o Espírito Santo de Deus falou: hoje eu pego ele. E aí teve a ministração, e no final teve o apelo. E nesse apelo o Senhor ministrou muito forte através do preleitor. E ele falou que nunca tinha aceitado Jesus, apenas estava na igreja. E naquele momento ele sentiu tão forte a presença de Deus, que ele entendeu que Jesus não é apenas alguém que criou o mundo e se foi. Ele entendeu que Jesus é o Verbo encarnado. Ele entendeu que Jesus é aquele que pode fazer todas as coisas. Ele entendeu que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ele entendeu que Jesus é aquele que era, que é e que há de vir. E ele entendeu que a palavra deve ser praticada no seu dia a dia. E naquela noite ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E esses dias mesmo, nós temos notícias dos missionários de lá. E eu recebi uma notícia onde ele foi consagrado a missionário. E agora ele está fazendo a obra por todos os ribeirinhos. Está passeando por todas as ilhas, pregando o Evangelho. Quando há conversão genuína, nós temos o Senhor, nós temos Jesus como Senhor e Salvador. João Batista, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Deus, anunciando a sua mensagem no deserto da Judéia, preparando o caminho para o Senhor, endireitando as veredas para Jesus passar. E nós vamos ver que quantas conversões houve naquele tempo, quantas conversões houve através da vida de João Batista, um homem grandemente usado por Deus, um homem que estava disposto a pregar o Evangelho, mesmo com batalhas espirituais, mesmo com lutas, mesmo com críticas humanas, mas ele queria pregar o Evangelho. A mensagem é: arrependam-se, arrependam-se dos seus pecados, porque de fato é chegado o reino dos céus. É a mensagem que confrontou todas aquelas pessoas, toda aquela geração, toda aquela população. Imagino eu se João ficasse com medo. Imagino eu se João não quisesse pregar. Quantas vidas iam para o inferno. Quantas vidas que ali se arrependeram de seus pecados estariam condenadas.
mas por causa da ousadia de João Batista, vidas foram salvas, vidas foram curadas, vidas foram restauradas, por causa da unção do Espírito Santo que estava nele. Ele era alguém cheio do Espírito Santo. João Batista, ele estava andando no deserto da Judéia e seu prazer estava em pregar. João Batista que não estava ligando e comungando com o pecado, ou seja, normalizando o pecado, era alguém que estava pregando o Evangelho. Parece que na nossa geração hoje, o santo virou profano e o profano virou santo. O errado é certo e o certo é errado. Você não pode mais falar da palavra que você é excluído. Você não pode mais falar aquilo que é real, aquilo que é certo, porque senão você é excluído da sociedade. Você é tido como alguém um anormal. Mas o Senhor já estava falando, o Senhor já profetizou isso, que nos últimos tempos, e eu creio que na nossa geração, e o que está acontecendo hoje, é aquilo que o Senhor profetizou. Além de que o amor de muitos se esfriaria, que muitos entregariam a justiça, muitos iriam zombar do Evangelho, muitos falsos profetas existindo em nosso meio. Mas é necessário que haja jovens cheios do Espírito Santo. É necessário que haja jovens cheios do poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Não normalizem o pecado. Se é pecado, é pecado. Se a Bíblia diz que é errado, é errado. Não tentam com essa frase de tá tudo bem, tem nada a ver. Não, é errado. E enquanto nossa geração estiver com essa frase de normalização do pecado, não haverá mais cura, não haverá mais milagres como nos tempos dos apóstolos. É necessário um arrependimento genuíno. É necessário que nós andemos em santidade. É necessário que nós andemos de acordo com a palavra do Senhor, com a vontade de Deus. Porque quem não se submete ao senhorio de Jesus não tem salvação. E não sou eu quem diz, é a Bíblia. E Deus estabeleceu a sua palavra acima do seu próprio nome. Ou seja, Ele não volta atrás na sua palavra. Ele não volta atrás naquilo que Ele estabeleceu. E nessa noite eu quero declarar aqui na Ramá que jovens vão ser cheios do Espírito Santo. Eu quero declarar e profetizar que quando vocês estiverem na faculdade, na escola ou no serviço, vocês vão ser o diferencial. Vocês vão ser aqueles que as pessoas vão olhar e vão falar: esse jovem é diferente, esse jovem tem presença. Eu quero profetizar essa noite que aqui vai sair homens, vai sair jovens, vai sair adolescentes, que aonde eles estiverem, a glória de Deus vai se manifestar de uma maneira tão poderosa, que as pessoas que estiverem do lado vão falar: eu quero andar com ele, ele é diferente, esse jovem tem algo diferente. Ano retrasado, estou terminando. Ano retrasado eu estava em um propósito com o Senhor em orar. Eu falei: Senhor, eu vou acordar todo dia de madrugada por uma semana e clamar a Ti. E nesse propósito eu acordei todos os dias da semana. E no último dia, era uma terça-feira, eu acordei 3 horas da manhã e aquele sono bateu tão forte. E aí sabe quando você dá aquele migué: ah não, depois eu oro, tô com tanto sono. Aí você começa a orar sem saber: Deus, abençoa meus pecados. E aí 3 horas da manhã eu acordei e eu falei: não, quando eu acordar eu oro. E aí no momento que eu virei pro outro lado da cama, que eu ia voltar a dormir, eu senti uma mão no meu ombro. Mas não era uma mão comum. E aí você pensa: meu Deus, eu ia ficar com medo. Eu falando assim, eu também ia ficar com medo.
Mas a mão era tão diferente. Quando me tocou era algo tão diferente, que eu não senti medo, eu senti curiosidade. E quando eu olhei rápido para ver quem era, não tinha ninguém, mas ali o Espírito Santo, ele me despertou de uma tal maneira, e ele começou a falar dentro de mim, ele falou: ajoelha. E eu comecei a orar, a clamar, e eu não sabia o porquê da palavra ajoelha. Mas o dia passou, e aí de noite eu ia para o culto, e naquele dia de noite que eu fui para o culto, eu fui a pé, eu fui andando, e quando eu estava chegando perto da Torre Forte, tinha um senhor do outro lado da rua, numa rua deserta, e quando eu estava andando do outro lado da rua, ele atravessou para o meu lado, parou e ficou me olhando. E aí cheguei perto dele, comecei a conversar com ele, comecei a bater um papo com ele, e aquele homem, ele estava de muletas, e ele começou a conversar comigo. Ele falou que ele tinha sofrido um acidente, e ele nunca mais ia poder andar sem muletas. Ele ia ficar pro resto da vida com aquilo para poder andar. E aí o Espírito Santo começou a me confrontar. Para de olhar com olhos carnais, começa a olhar com os olhos de Jesus. Porque se fosse olhos carnais, qualquer pessoa ia olhar e falar: amém, de muletas, que pena, e segue o caminho. Mas quem olha com os olhos de Jesus, ali tem milagre, ali tem oportunidade para cura, ali tem oportunidade para se manifestar a presença de Deus. E eu falei: Senhor, eu quero orar por você. E aí eu comecei a orar por aquele senhor, por cura. E aí eu comecei a orar por cura, até que eu terminei a oração e não foi curado. E até que eu fiquei frustrado. Eu falei: Senhor, a glória é tua, amém, o Senhor sabe o que o Senhor faz. E aquele homem foi feliz para casa. Aquele homem saiu de lá feliz, saiu com uma oração. E aí eu fui para a igreja, e passou um mês, e eu estava novamente, domingo de manhã, andando, indo para a igreja. E quando eu estou subindo a rua, eu ouço do outro lado da rua alguém gritando: jovem, foi você que orou por mim? E aí eu olhei, não conhecia muito bem, e quando ele falou aquilo, eu lembrei. E aí muitas pessoas começaram a olhar. Ele estava gritando, e aí ele começou a gritar: olha, eu não tenho mais muleta, o seu Deus me curou, agora eu não preciso mais de muleta. Aquele homem foi curado, foi renovado, não precisa mais de muleta para andar. E além de tudo, congrega na igreja hoje, tem Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós estamos debaixo do senhorio de Jesus, buscando a unção dele, o poder dele se manifesta de tal forma que vem cura, que vem milagre, que vem palavra, vem sabedoria, vem autoridade, vem unção. E diante de tudo isso, é a palavra que eu tenho para hoje, que o Senhor ministrou: buscai o Senhor enquanto se pode achar, arrependei-vos de seus pecados, porque de fato já chegou o reino dos céus, mas ele está voltando. E aquele que não tiver Senhor, Jesus como Senhor e Salvador, não entrará no reino dos céus. Muitos chegarão naquele dia e falarão: mas Senhor, eu orei em teu nome, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome. E aí Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Não obedeceu a minha palavra, não me teve como Senhor. É extremamente importante nós entendermos isso, andarmos em santidade, andarmos segundo a palavra de Deus. E sabe o que essa palavra diz também? Lá em 1 João capítulo 2, vai comigo, 1 João capítulo 2, carta do apóstolo João, primeira epístola de João capítulo 2, versículo de número 1, ele diz: meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, se alguém andar em pecado, temos Jesus Cristo que faz o que é correto,
Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Ou seja, Jesus é o advogado que está à destra do Pai, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos, mas pelo do mundo inteiro. Ou seja, aquele que quer se render aos pés de Cristo consegue perdão. Aquele que quer se voltar para Jesus consegue perdão, consegue renovo. Jesus deixa explícito em sua palavra. Talvez você por algum momento se afastou desse caminho, talvez você deixou o primeiro amor. Lembra da igreja de Éfeso lá em Apocalipse? A repreensão é que eles deixaram o primeiro amor. Lembra daqueles dias que você orava, que você chorava na presença de Deus no seu quarto? Lembra daqueles dias que você queria receber os dons espirituais, que você buscava ao Senhor, que você estava em quebrantamento, Senhor, orando, mas talvez por algum motivo você deixou esse caminho? E a palavra de Deus diz que Ele nos ama. O Senhor é amor e o Senhor é justiça, mas Ele não abandona os seus filhos. Ele não abandona aqueles que têm como Senhor e Salvador. Entenda que você não chegou aqui nessa noite. Você, jovem, não chegou nessa noite por acaso. Que hoje vai ter culto e vou ir mais um. Não. É o mover do Espírito que te trouxe aqui nessa noite. E o mover do Espírito Santo. Isso é tão sério, eu não ia pregar isso aqui. Quando eu estava preparando a palavra, eu falei: Senhor, estava pensando em pregar sobre Josué, e o Senhor falou: não, tem vidas ali que vai voltar para mim. Tem vidas ali que vai voltar a queimar por mim. O Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele quer te chamar. Volte para mim. Volte ao primeiro amor. Volte à minha palavra. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureças o teu coração. O Senhor te trouxe aqui nessa noite com um propósito e a oportunidade de você que por acaso se afastou, ou você que por lutas achou que o Senhor te abandonou. O Senhor te dá mais uma oportunidade aqui nessa noite. Eu quero chamar o Ministério de Louvor para louvar junto comigo. Se coloque de pé. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureças o teu coração. Dá lugar ao Espírito Santo. Ele quer agir neste ambiente, Ele quer agir neste lugar. Ele quer agir sobre jovens que estão aqui neste lugar. A palavra dele, que é viva e eficaz, a palavra dele que é lamparina para os nossos pés. A palavra dele nos garante que se hoje nós nos arrependemos de nossos pecados, Ele é fiel e perdoador para nos perdoar. É o sangue dele que nos purifica, é o sangue dele que nos perdoa, é aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Talvez se você chegou e falou: eu não tenho mais chance,
Senhor.